já apareceu desse lado aqui, tá? Mais uma força, não é isso? Que é essa força aqui, que é a força total do triângulo A. Então vou fazer um cortezinho nela, só para não complicar muito a vida da gente. Daqui a comporta, daqui do lado aqui, bonitinho. Aqui eu tenho a ação da força F. Repara que essa força F não está aqui, tá? Ela está aqui no meio. Tranquilo? E aqui também já apareceu uma força total do triângulo A. Essa distância aqui vale quanto? Quanto que vale essa distância aqui, professor? L sobre 3. Quanto? L sobre 3. H sobre 3. A altura toda aqui não é H? Não. Então isso aqui é H sobre 3. Lógico, essa daqui vale quanto? 2/3 de H. Tranquilo? Bom, presta atenção para a segunda fase. Agora tem o problema do lado de lá, não é isso? Legal. O lado de lá é um pouquinho mais chatinho. Por que é um pouquinho mais chatinho? Eu também tenho que pegar 2 pontos, porque eu tenho tudo conhecido. Qual é a pressão aqui? Zero. Qual é a pressão nesse ponto aqui? É a mesma desse aqui, não é isso? Que é gama B vezes Z. Gama B vezes Z. Só que tem uma coisa, isso aqui é rígido, não é isso? Importa para mim isso aqui? Não. Eu tenho que me preocupar daqui para baixo. Se eu unir isso aqui, dá um triângulo enorme aqui, não dá? Só que na comporta que eu tenho que me preocupar. Se eu me preocupar na comporta, só vai resultar isso aqui, ó. Trapézio. Que figura que é essa? Trapézio. Certo? Quanto que vale a pressão nesse ponto aqui? Z menos H vezes Gama B que multiplica Z menos H. Tranquilo? Então, se eu pegar isso aqui, ó, eu estou subdividindo num retângulo e num triângulo. Perfeito? Esse ponto aqui, esse comprimento aqui não é gama B, Z menos H? Esse ponto aqui é quanto? Mesma coisa. Gama B que multiplica Z menos H. Perfeito? Então, na realidade, eu vou ter aqui um retângulo e, na realidade, eu vou ter um triângulo. Isso aqui não é parecido com isso aqui? Não é? Bom, pode apagar ali? Mas a pressão é igual, né? Cima e vai a gama B. Não. Olha o que eu fiz. Aqui, simplesmente, eu substituí um triângulo, o carregamento de um triângulo, por uma força que é a área do triângulo. Tranquilo? Aqui eu deveria fazer o seguinte: pegar a área do trapézio e substituir por uma força que age no centro de gravidade do trapézio. Só que eu faltei nessa aula e não sei onde é o centro de gravidade do trapézio. Tranquilo? Eu perguntei aqui, ninguém sabe, então a gente não consegue resolver. O que eu fiz? Eu substituí por um triângulo e um retângulo, não dá o trapézio? Se eu pegar a força do retângulo, não está aqui, eu não tenho que calcular a área desse retângulo aqui? Para dar essa força aqui?
E a do triângulo, eu não tenho que calcular a área dessa figura aqui para dar a força do triângulo? Perfeito? Tanto é que tem uma coisa, repara, a força do retângulo aqui, tá? Ela é essa altura aqui, vezes esse comprimento, que é o F2 vezes L. E essa daqui, não é esse pedacinho só aqui, que é quanto? F1 menos F2, para dar esse pedacinho, vezes o L. F1 menos F2 menos o L. O que eu vou fazer? A mesma coisa aqui. Aqui vai aparecer uma força aqui, ó. Aqui, que é a força do retângulo. Tranquilo? E vai aparecer também aqui uma força, que é a força do triângulo. Aí eu vou começar a mexer. Posso apagar aqui? Então aqui, ó, eu vou aproveitar a figura. Vou aproveitar a figura, só vou apagar isso aqui. Professor, Oi. mas quando você faz essa associação depois, essas forças fora do Calma, centro... calma. Eu sei que você vai perguntar. Fica franco. Nós vamos chegar lá. Eu sei que você vai perguntar. Fica franco. Não vamos botar os boi na frente do carro, porque senão o carro dá para frente. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Que é o diagrama de pressão em função da profundidade. Só que aqui tem o seguinte. Eu só consegui colorir aqui. Ó, que figura que vai agir aqui? Nesse ponto aqui, ó. Qual é a pressão nesse ponto aqui, olhando aqui? Qual é a pressão? O ponto não é esse aqui? A pressão não é essa? Então aqui vai ser gama B, que multiplica Z menos H. E nesse ponto aqui vai ser quanto? Gama B vezes Z. Que vai ser gama B vezes Z. Então isso aqui vai me dar essa figura aqui, né? Perfeito? Aqui também vai dar essa mesma figura? Mesma figura? Qual é a pressão aqui? Gama B, que multiplica Z menos H. E aqui a pressão é gama B, que multiplica Z. Legal? Parece uma trave do jogo de futebol, não é isso? Aí eu vou trabalhar como eu não conheço trapézio, eu vou trabalhar com retângulo. Né? Fosse proporcional para a boa, mas tudo bem. Então o retângulo vai me originar aqui uma força que eu vou chamar de força do retângulo B. Como é que eu vou calcular essa força do retângulo B? É isso aqui vezes isso? Isso aqui é quanto? H. E isso aqui é quanto? É a mesma coisa que aqui, não é isso? Então a força do retângulo B vai ser igual a gama B, que multiplica Z menos H vezes a altura H. Tranquilo? Só que essa força aqui, ela aparece aqui e aparece aqui também. Aqui está a força do retângulo B.
Isso aqui me dá um carregamento de que tipo? Retangular. Aí eu calculo a força total. Essa força total do retângulo P vai ser a força do retângulo B, que é isso aqui, vezes esse comprimento aqui, e esse comprimento é L, vezes L. Bom, sobrou o triângulo, né? Triângulo, a força está aqui, não é isso? Essa aqui é a força do triângulo B. Quanto de altura daqui para cá? H sobre 3, que é o encontro das mediatrizes, certo? Legal. Qual é a área? Isso vezes isso. Tranquilo? Então eu tenho aqui, vou colocar até aqui em cima, força do triângulo B. Vai ser isso aqui. É só esse pedaço aqui, não é isso? Certo? Quanto que vale esse pedaço aqui? Gama B vezes H. Tudo isso aqui, menos isso aqui? Isso. Então vai ser gama B vezes Z, menos gama B, que multiplica Z menos H. Se eu aplicar a distributiva aqui, sobra gama? Gama B vezes H. Não. Olha só, vai ser gama vezes Z, isso. Gama B vezes Z menos o que eu posso colocar aqui? Gama B que multiplica Z menos H. Isso. Se eu aplicar distributivo aqui na gama Z mais gama H, menos gama Z mais gama H, não é isso que fica? Bom, isso aqui fica menos gama B vezes Z mais, que é menos com menos, gama B vezes H. Isso com isso aqui não pode ir embora? Então só sobra gama B vezes H. Gama B vezes H. Esse que falou? Então eu escutei mal. Só que isso aqui tem que ser dividido por 2. Tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Isso pode ir embora com isso. Só que tem uma coisa. Isso aqui também age aqui, não age? Não age aqui? Força do retângulo B, do triângulo B. O que eu faço para chegar na força total do triângulo B? Multiplica por ele. Força total do triângulo B é igual à força do triângulo B vezes L. Legal? Bom, em resumo, aqui apareceu a força do triângulo B, força total do triângulo B, e aqui embaixo apareceu o quê? Professor, quando você calculou a força, a primeira do triângulo B, você não esqueceu de multiplicar por H de novo? É gama B vezes H. É triângulo. É a base vezes a altura, que é H. Tá. Tranquilo? Então é gama força do AB. Aqui também apareceu que força? Força total do retângulo B. Aí eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, ó. Isso aqui é tiro d'água, isso aqui é resistência. Só que tem um problema. Eu tenho força empurrando para um lado, força empurrando para o outro. Para que aquilo se mantenha parado, eu tenho o seguinte.
a somatória dos momentos em relação à articulação, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então não posso ter momento. Então, girando para lá, eu vou ter F vezes quanto? A distância até a articulação, que é essa distância daqui até aqui, que é igual a H. Por que força do retângulo é aplicada na base? Ah, na base. Aqui é a do retângulo. A do triângulo. Essa aqui é do triângulo? Essa é tudo bem, deixa quieto. Triângulo, que está na altura do outro lado. E aqui no meio, eu tenho a força total do retângulo B. Isso aí. Então, ó, eu tenho a força F vezes a distância, que é H. Então, F vezes H. Girando para lá, eu tenho a força total do triângulo A, que multiplica a distância, que é 2/3 H, mais força total do triângulo A, vezes a distância, que é 2/3 de H. Isso tem que ser igual ao que empurra para cá, não é isso? Que a força total do retângulo B vezes que altura? Força total do retângulo B não está aqui? H sobre 2. Não tem que estar no centro aqui? Se isso aqui é H, a distância daqui até H é H sobre 2. Então, vezes H sobre 2, mais a força total do triângulo B, vezes que distância? Não é aquela altura até a articulação? Vezes 2/3 de H. Isso aqui eu calculei, isso aqui eu calculei, isso aqui eu calculei. Eu tiro qual é a força para me equilibrar. Simples. Né? Aí você vai lá, dimensiona qual é o pistão que você precisa ali, qual é a pressão do ar para você equilibrar o sistema. Isso é o que acontece aonde? Vocês não foram para a Itaipu ainda, né? Vocês vão lá, vocês vão ver que lá tem as comportas que você equilibra com os pistãozinhos aí que tem que vencer essa força. Quando você vai na marginal para pegar Castelo Branco, não tem umas comportas ali no Rio de Janeiro? Só que aquela comporta lá, que a gente vai fazer daquilo lá. Lá é circular, então o centro de gravidade cai um pouquinho para baixo, que é um pouquinho mais complicado. Mas aí você tem lá uns pistãozinhos lá que o cara aciona lá, aumenta a pressão, ele puxa aquele treco lá e faz a água passar. Tranquilo?